Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as etapas da captação de recursos. Então, a captação de recursos, ela começa com a avaliação do edital. Quando você se conecta a mim, geralmente eu entendo o seu negócio, eu entendo os seus processos, eu entendo a sua empresa para buscar editais que sejam compatíveis com aquilo que você quer. Então, se você é do agronegócio, eu vou buscar editais do agronegócio. Se você está buscando inovação, tecnologia, eu busco editais de tecnologia. Se você busca editais para eventos, vou buscar editais da cultura. Então, eu entendo o seu negócio de forma que eu consiga encontrar editais compatíveis. Então, essa é a primeira etapa da captação de recursos: encontrar editais compatíveis com você. E essa análise do edital, ela vai entender se você tem 12 meses ou mais de CNPJ, se você tem um contrato social e um cartão CNPJ com atividades compatíveis com o edital, se você tem, no caso de depósito de contrapartida, dentro do seu DRE, um percentual de 20% daquilo que você arrecada, que seja compatível com a contrapartida. Por exemplo, num edital de 1 milhão, se eu tiver que dar de contrapartida 10%, eu vou ter que ter dentro do meu DRE R$ 100.000, e esses R$ 100.000, eles têm que representar apenas 20% do meu faturamento total. O depósito de contrapartida, ou ele vai ser 20% do seu DRE, que é o seu faturamento total, ou 50% do seu ativo total. Então, é bem importante você ter um demonstrativo de resultado e um balanço patrimonial compatível com a realidade. Então, assim, a gente sabe que dentro do segmento de empresas, existem as famosas prestações de serviço sem emissão de nota fiscal. O que que isso atrapalha? Eu não consigo comprovar que você tem faturamento suficiente para que você faça o depósito de contrapartida. E caso você queira fazer um empréstimo, também é avaliado o seu nível de endividamento. Então, você tem que se atentar também se a empresa já não tem um empréstimo e se aquele empréstimo já não representa 50% também do seu ativo. Então, assim, já está comprometendo o seu ativo? Então, não é possível, não é viável que faça um novo empréstimo para fazer o depósito de contrapartida. Então, essa análise do edital e da compatibilidade do edital com a sua empresa, eu faço, e isso é preliminar à captação de recursos. Após a seleção do edital, a gente elabora um cronograma de execução da captação. Por isso que eu sempre faço uma captação entre 40 dias e 90 dias, a depender do volume de informações que a gente tenha que coletar. Se for a sua primeira proposta, é interessante que você tenha entre 20 e 40 dias no mínimo para escrever essa proposta. Então, eu escrevo, você avalia, valida e cocria comigo. Então, é bem importante ficar atento a esses prazos, porque você vai ter que, além de fazer a escrita da proposta, fazer um levantamento documental. Nem toda empresa tem em mãos balanço, DRE, contrato social. Você geralmente solicita isso para sua contabilidade. Então, uma das etapas também é o levantamento dos documentos necessários para a proposta. O mínimo: balanço patrimonial, DRE, contrato social, cartão CNPJ. Caso você tenha feito algum aditivo no seu contrato social, também é necessário enviar os aditivos. Então, esse é o mínimo de documentação, fora as declarações. Hoje é comum pedir declaração ambiental, declaração de capacidade técnica, então você vai ter algumas declarações que podem ser solicitadas e que talvez você não assine essas declarações. Você vai ter que coletar a assinatura, por exemplo, de uma outra instituição da qual você já captou recursos e você quer que ateste que você é um bom prestador de contas. Você precisa de um prazo para isso. Por isso a gente fala nas captações de 40 a 90 dias. Mas caso o edital já esteja em andamento, é interessante que você tenha no mínimo 20 dias para escrever aquela proposta. Outra etapa da captação, então eu tenho análise do edital, organização do cronograma de execução da proposta, eu tenho a seleção de todos os documentos, então eu vou anexar todos esses documentos à proposta, e depois eu tenho a primeira versão da proposta. Então, a primeira versão é quando eu faço análise de artigos científicos que vão validar o conceito que você está trazendo dentro daquela proposta. Então, eu vou procurar fundamentação teórica para trazer uma base teórica relevante, então, de artigos científicos publicados, para que você possa comprovar que aquela tecnologia, aquela inovação, ela tem uma base científica
condizente. Então, assim, são artigos de no máximo 5 anos que eu busco no Google acadêmico mesmo, ou você me envia já baseado em alguma pesquisa que você tenha feito. Também é comum a gente fazer proposta em cima de dissertações de mestrado, tese de doutorado, porque são pesquisas que você está dando continuidade que de repente você quer transformar aquilo num negócio, tá? Então, mais uma etapa é a elaboração da versão 1 da proposta. Outra etapa é a etapa de revisão. Então, eu tenho que fazer no mínimo de 3 a 4 revisões para que essa proposta seja competitiva. Então, ali eu vou avaliar os critérios de seleção, como é que você consegue pontuar melhor naqueles critérios dentro da sua realidade, porque de repente você não tem uma equipe técnica tão capacitada. Então, a gente não vai conseguir pontuar a nota máxima naquilo, mas a gente consegue traçar uma estratégia para pontuar a nota máxima no quesito produto, inovação. Então, assim, a gente entende o seu negócio, quais são os critérios que a gente já espera pontuar, talvez não a nota máxima, mas algumas notas que possibilitem que você tenha acesso àquele edital. E a gente traça uma estratégia aí dentro das revisões. Então, a gente avalia os critérios de seleção e traça estratégias para que você consiga ter uma proposta competitiva o suficiente para que você consiga classificar a sua proposta. Existem anexos, então, dentro da proposta. Pode ser que seja solicitado evidências da TRL. O que é a TRL? É o nível de maturidade tecnológica daquela solução que você traz. Geralmente, é solicitado que seja TRL 5, no mínimo. O que é a TRL 5? A TRL 5 é justamente quando você está em fase de protótipo. Então, pode ser que seja necessário trazer alguns prints da sua solução para que você possa comprovar que ela já existe, que ela já está em operação e que a gente vai estar com o recurso captado, desenvolvendo a solução, fazendo integrações, transformando num aplicativo, numa plataforma ou em alguma coisa que seja relevante e que tenha maior alcance. O fator alcance hoje, ou impacto, é bastante relevante nas propostas, então é bem importante você entender que aquela solução, quanto mais pessoas ela atingir, melhor. Geralmente você não vai trazer uma solução só para o seu negócio, você tem que trazer uma solução que atinja outros negócios ou outras pessoas. A validação. A validação é a parte onde eu transmito para você uma proposta que você aprova e aí sim ela vai ser transcrita. Ah, então nada disso é feito dentro das plataformas? Não. Toda a construção da proposta ela é feita dentro de um drive compartilhado, onde você anexa os documentos que eu solicito, você tem acesso ao cronograma, você tem acesso à proposta em elaboração, então você fica sabendo em tempo real em que parte da proposta eu estou trabalhando, o que eu estou escrevendo, a forma como eu estou escrevendo, e você tem acesso também para editar texto. Então você consegue, ao mesmo tempo que eu escrevo, escrever também na sua proposta e co-criar. A minha visão sobre o seu negócio pode não necessariamente simbolizar o seu negócio. É importante que você cocrie para que você tenha uma proposta mais próxima da realidade possível. Outro ponto: quando você transcreve a proposta, existem alguns campos que são validados. Dentre eles, cronograma físico-financeiro. Então, ali é feito um cálculo do valor total da proposta, do valor da contrapartida. Então, na transcrição, não é possível fazer a transcrição no último dia. Aliás, não é viável, porque a plataforma geralmente trava, cai, tem muita gente logada. Então, existe um risco com relação a isso. E existem as validações de campo. Então, é importante fazer a transcrição com no máximo 3 dias, no mínimo 3 dias de antecedência. E ela valida muitas coisas. Ela valida CPF, ela valida CNPJ, se o CNPJ é válido. Então, não adianta também tentar colocar um CNPJ que está inativo, porque algumas plataformas fazem essa validação. Então, quando a gente abre um CNPJ para submeter numa proposta, algumas plataformas já fazem a validação, porque elas são linkadas à Receita Federal. Então, tem que prestar bastante atenção em alguns pontos, porque na validação também da proposta, na transcrição, a gente também tem a etapa da quantidade de caracteres. Então, é possível que, de repente, uma vírgula, um ponto conte como caractere. E quando ele conta como caractere, ele pode extrapolar a quantidade de caracteres e a gente tem que fazer o ajuste na hora da transcrição. Então, é bem importante também atender os requisitos na hora da transcrição. Envio. Eu acompanho o envio de todas as propostas que eu elaboro. Então, geralmente, eu faço cadastro no CNPJ, CPF da pessoa que me contrata. Eu faço o login e senha, ou o cliente faz o login e senha,
e compartilha comigo, e eu faço a transcrição, anexo os documentos, eu faço toda essa parte, de intermediação da proposta e faço inclusive o envio. E eu sempre garanto que deu tudo certo, eu mostro os prints do envio, na hora de anexar documentos eu também printo. Então assim, dessa forma fica claro para todas as partes do que foi enviado, quando foi enviado e como foi enviado. Além disso, após o envio da proposta, eu acompanho os resultados. Então eu acompanho o cronograma de execução do edital, que inclui os recursos. Então, caso a sua proposta não seja contemplada, eu entro com o recurso para rever a pontuação que não pontuou legal. Então, geralmente, eles passam um relatório do que não pontuou, do que desclassificou, e eu faço uma resposta dentro de um prazo, dentro de um cronograma e submeto isso também dentro do seu login e senha. E comecei há pouco tempo, para falar a verdade, agora no meu último cliente, a assinar os termos de confidencialidade, os famosos NDAs. Então, o que contempla os NDAs? As estratégias comerciais, as tecnologias, dados financeiros, projetos em desenvolvimento, informações sobre clientes, fornecedores e parceiros, modelos, propriedade intelectual e know-how. Por que é importante assinar o termo de confidencialidade? Porque boa parte dos meus clientes tem ideias parecidas. Eu tenho notado isso. Então, por exemplo, dentro do segmento de bares e restaurantes, existe já uma necessidade do segmento. Então, é comum eu atender clientes que tenham soluções parecidas. Esse NDA, esse termo de confidencialidade, serve para garantir que um outro cliente de mesmo nicho não tenha acesso àquela solução proposta em uma das propostas que eu assino, tá? Então, agora eu também estou filtrando para não ter clientes concorrentes. Então, como é feito isso? Quando eu percebo que são nichos parecidos, eu tenho tentado uma aproximação entre os clientes, para que eles possam ter a oportunidade de conversar com outras pessoas do mesmo nicho, para que, se houver interesse, eles possam fazer uma fusão, uma sociedade, para que eles possam aproveitar aquela oportunidade, desde que ela não seja conflitante, nem com os interesses pessoais, nem com os interesses da empresa. Então, se são ideias complementares, eu acho interessante e eu tento essa aproximação. Nem sempre dá certo, mas quando dá certo a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que quanto mais completa a solução, melhor para o cliente e mais vendas você gera, então mais resultado e mais impacto você gera. Então eu acompanho desde a avaliação do edital, submissão da proposta, anexação dos documentos, até a prestação de contas. Ah, Cibele, mas então na prestação de contas a gente só se vê daqui a 24 ou 36 meses? Não, eu faço a prestação de contas parcial, mês a mês. Por que isso é feito? Porque dentro do cronograma de execução, eu me lanço como gestora de projetos. Então, você não desembolsa recursos para me pagar. Eu sou a gestora de projetos e mensalmente você vai fazer um depósito para que eu faça justamente essa prestação de contas. O que é a prestação de contas? Ela inclui registro fotográfico, anexação de notas fiscais, contratos de prestação de serviço. Então, tudo isso vai sendo acumulado ao longo do tempo. Além disso, é feito um relatório com os objetivos alcançados naquela meta, quais são as etapas que foram executadas com aquele recurso. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento muito mais detalhado se você faz ele mês a mês. E você consegue fazer um plano de ação para tudo aquilo que sair do cronograma de execução. Por quê? Eu faço acompanhamento mês a mês justamente porque pode acontecer de o preço dos equipamentos subir em função do dólar. Geralmente, quando você tem equipamento de tecnologia, você está falando de produtos que possam ter licenças internacionais ou que realmente sejam importados. É um Apple, é um Microsoft, é uma licença. Então, eles vão sofrer variações em função da oscilação do dólar. O que pode ser feito? Quando você recebe o recurso, você vai receber a tua cota anual. Então, vamos supor um projeto de 36 meses, então ele tem 3 anos para ser executado e você vai receber a cota do ano. Então, quando você recebe a cota do ano, existem alguns editais que exigem que você execute 80% da cota 1 para ter acesso à cota 2. Isso significa que você tem que fazer uma prestação de contas parcial. Então, é bem importante você cumprir os objetivos e metas, entender que resultados você gerou, quais foram os indicadores que você lançou na proposta, para que você possa metrificar isso. Existia uma meta de aumentar de 60 clientes para 120 clientes. Então,
Como é que você comprova isso? Você tem que ter um cadastro de clientes, tem que ter um relatório, você tem que mostrar algum relatório fotográfico, você tem que evidenciar de alguma forma para comprovar que aqueles clientes foram realmente absorvidos pela empresa, dentro daquela meta de expansão, de aceleração, de internacionalização. Então, toda essa caracterização também é feita por mim. E no caso de necessidade de ajustes de cronograma físico-financeiro, que é quando você precisa de uma dilação de prazo, eu também faço solicitação de ajuste de cronograma, a dilação de prazo, e aí também submeto essa dilação junto ao órgão que estiver financiando a sua proposta. Então, é bem importante você ter o acompanhamento mensal, tanto para acompanhar a execução e os ajustes de cronograma, quanto para solicitar a dilação de prazo e fazer a prestação de contas parcial. Então, por hoje é isso. Essas são as etapas da captação de recursos e é assim que funciona na Minha Ajuda Cibele. Fiquem todos com Deus. O meu nome é Cibele Trivelato. Eu sou captadora de recursos. Tchau, tchau.